Olá pessoal, podcast Altas Ideias do Colégio Antares. Estamos em mais uma edição e hoje muito especial. Essa mesa está honrada com a presença do nosso amigo, pai de aluno, Dr. Fábio Eugênio aqui conosco para prestigiar cada um da nossa audiência e também a nossa comunidade escolar. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades na reprodução humana e eu já quero que você saúde aí a nossa audiência com as suas palavras. Ô Diego, muito obrigado pelo convite, uma honra muito grande estar aqui presente no Colégio Antares para a gente falar de um assunto, né, que é o meu dia a dia, né, tão apaixonante, tão fascinante como a reprodução humana. E eu espero contribuir aqui no podcast e passar para os alunos o que é um pouquinho da medicina, da especialidade que eu escolhi, né? Então, se eu puder passar informações que vão ajudá-los a tomar essa decisão, porque é uma época que eles, né, além dos estudos, têm a preocupação com os estudos, tem a preocupação com o direcionamento profissional deles, futuro, né, que é uma coisa assim muito impactante para eles nessa fase de final de adolescência, início de vida adulta. Então, se eu puder contribuir um pouco, vou ficar muito satisfeito. Vai contribuir, olha só, a sua fala está sendo muito aguardada, não só pelos estudantes, mas também pela comunidade escolar, né? Nós temos muitos pais de alunos, grupo de professores, diretores, e a gente vai ter uma conversa muito legal aqui. Que ótimo, que ótimo. Queria que o senhor pudesse, então, começar, né? A gente tem uma relação com o Colégio Antares, com a comunidade. Sim. Dr. Fábio é pai de alunos aqui, inclusive, recentemente, nós recebemos aqui no podcast o Davi Holanda, né? Isso. Como é que é isso? Eles estudaram aqui há muito tempo. Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, o Davi, desde a época do Antares Fundamental, né? Eu acho que quando começou, 2 anos depois ele já entrou. Acho que ele entrou no segundo ou no terceiro ano. Bem criança, né? Bem criança ainda, né? E logo depois o Pedro já entrou um pouquinho antes, acho que desde o primeiro, do segundo ano, né? Que o Antares Fundamental na Santos Dumont, acho que é a partir do segundo ano, né? Sim. E assim, a gente gostou muito do projeto pedagógico que foi apresentado, tanto do ponto de vista de ensino, da parte de conteúdo também, como as atividades afins que são realizadas e que assim, contribuem muito para o desenvolvimento pleno do aluno, né? Porque não basta só o conteúdo também. De jeito nenhum, nós sabemos disso hoje, né? Eles terem essa visão macro, essa visão mais maior dos assuntos. Então eles faziam também aulas de xadrez, de música, de oratória, então tudo isso eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do aluno, né? E ficamos muito satisfeitos e quando ele concluiu lá no Antares Fundamental da Santos Dumont, que é até o oitavo ano, né? E aí houve a ideia do projeto pedagógico aqui no Jardins, que eu achei muito interessante, porque é uma sede muito, né, específica, eles ficam muito focados, né, no estudo, né? Demais. E assim, ele sempre foi muito esforçado também, muito disciplinado. Eu nunca precisei especificamente ficar cobrando estudo ou alguma coisa do Davi. Lógico que a gente acompanhava todo o processo, como todo pai deve acompanhar. Via as notas também, alguma nota um pouquinho assim, a gente questionava se estava tendo alguma. Mas no geral ele sempre foi muito disciplinado, muito focado, né? E graças a Deus foi nesse caminho e até que a gente teve aí a grata surpresa e a satisfação, com a graça de Deus, que ele fosse aprovado no Enem, né, para a UFC, e uma satisfação pessoal também, porque ele vai trilhar um caminho que eu trilhei. Isso deve ser muito envaidecedor, né? Sim, eu entrei em 87, né, me formei em 1992, então, 87 dá quantos anos? Vamos calcular aí. 35 anos, né? Quase 40 anos, né? Vai fazer 40 anos em 2027, exatamente. Então, e a Universidade Federal do Ceará é uma universidade extremamente conceituada também, em todas as áreas e na medicina também, apesar de todos os percalços que as universidades públicas têm tido no Brasil, mas a gente sabe que é um fator que entra governo, sai governo, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas o importante é sempre lutar pela universidade de qualidade, não só a pública, mas as particulares também. E ali estão, né, reunidas mentes brilhantes. Isso que eu ia dizer, e o que faz muita diferença é o corpo docente, que é muito, muito bom, muito preparado, é o pessoal que se dedica muito, né? Então, assim, eu estou muito satisfeito que ele tenha conseguido. Aí. E nós estamos muito orgulhosos por ele, né? Amém. Mas, doutor Fábio, então, já pegando esse gancho aqui, né? Eu estou diante de um médico que entrou lá na UFC, na Faculdade de Medicina, em 87. Perfeito. Qual é o caminho, né? A época devia ter ali 17, 18 anos, alguma coisa por aí, né? Isso. Era um estudante que sempre queria ser médico. Estudou em escolas particulares? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Não, como eu te falei, assim, quando a gente começou assim a nossa conversa, eu acho que esse período é um desafio muito grande,
Porque eu acho a mente do adolescente, às vezes, você direcionar para uma profissão que você vai querer seguir o resto da vida, às vezes é complicado, né? Tanto é que futuramente, eu sempre deixei-os muito à vontade, eu nunca direcionei que ele fizesse medicina pelo fato de eu ser médico. Eu quero que ele faça uma área que ele goste, porque eu sempre falei para ele, filho, é uma coisa que você vai passar o resto da vida trabalhando, estudando esse assunto, que o profissional ele nunca para de estudar, ele nunca para de avançar na sua área. E então você tem que gostar do que você faz, você tem que acordar todo dia com vontade, com entusiasmo para fazer a mesma coisa. Então você tem que gostar do que faz. Então você tomar essa decisão, às vezes, numa idade ali de 15, 16, 17 anos, pode ser difícil. Muito e deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre gostei de exatas. Sempre gostou de exatas. Talvez fosse para engenharia, então, né? Fiz engenharia civil. Em 1986 foi meu primeiro vestibular. Olha só. Naquela época a gente chamava vestibular, né? Então, fiz o primeiro vestibular em engenharia civil. Cursei 1 ano de engenharia civil na UFC. Inclusive, eu tenho amigos até hoje da engenharia civil, a gente tem grupo que a gente se fala no WhatsApp. Porque eu sempre gostei de exatas, de física, de matemática, me encantava muito. Mas assim, por algum motivo, o ciclo básico lá da UFC, naquela época, eu não empolguei tanto e tinha vários colegas também da época que estavam fazendo medicina e conversavam comigo, como é que estava sendo. E eu disse, uma coisa, eu acho que eu vou fazer vestibular de novo. Vou tentar medicina. De novo aqui, né? E fiz para medicina e passei. E aí entrei, comecei a me empolgar com o curso, realmente, que a medicina era muito empolgante. E tá aí, tô até hoje, né, na medicina, então quer dizer, no início eu fiz um ano de engenharia civil, mas depois eu realmente entrei na medicina e me achei. Eu tenho certeza de que hoje, talvez a grade curricular da FAMED lá na UFC esteja diferente, mas essencialmente o aluno faz 6 anos do curso de medicina. Isso. E são aí 12 semestres, né? Ele sai médico, ele vai fazer o quê? Como é isso? Conta um pouquinho pra gente. Os 10 primeiros semestres, basicamente, tô falando um pouco da minha época, mas acho que mudou um pouco. Existe a parte teórica, mas que você associa muito com a parte prática, e os 4 últimos semestres são um internato. No internato você fica realmente direto, roda em todos os serviços do hospital, e aí você roda nas várias especialidades. Então você tem uma visão abrangente da medicina nos anos iniciais, e depois você vai ver todas as especialidades. Então a gente roda em clínica médica, a gente roda na ginecologia obstetrícia, hematologia, cardiologia, pneumologia, dermatologia, pediatria, todas as áreas. Lógico que não daria para você fazer todas as especialidades, então existem aquelas especialidades, digamos, que são obrigatórias, né, que são as básicas, ginecologia obstetrícia, clínica médica, pediatria. Mais generalistas, então, né? E algumas você escolhe, talvez você direcione um pouquinho também ainda no internato, eu quero passar 2 meses aqui na oftalmologia, na otorrino, na dermatologia, então você direciona um pouco. Mas você tem um acesso a todas as especialidades. E aí você vai vendo mais o seu perfil, né? Porque concluído o curso, você recebe o diploma de médico. Você já pode trabalhar como médico. Você tem habilitação, se inscreve no Conselho Regional de Medicina e você já pode trabalhar como médico generalista. Generalista, né? Generalista. Ok. Então você pode fazer atendimentos em clínica médica, pequenos atendimentos, dar plantões, tá? Hoje em dia existem vários programas do governo até que eles, o Mais Médicos ou, né, esses programas que mesmo recém-formados podem fazer a prova e se forem aprovados podem clinicar e podem fazer o atendimento em posto de saúde, esses atendimentos básicos. Mas assim, hoje em dia também, como o conhecimento, não só na medicina, em todas as áreas, está muito vasto, é importante que depois, havendo o seu interesse, você se subespecialize em alguma área. E aí vem a residência médica. Aí é que tá. A residência médica é um complemento da formação médica e que aí vai te especializar em determinada área. Então vamos lá. O estudante, né, concluiu a graduação, ele é médico. Perfeito. E a residência é uma subespecialização. É onde ele vai ser, né, aquele cara que dominará aquele conteúdo. É uma pós-graduação. No caso do Dr. Fábio Eugênio, ele foi fazer essa residência em quê? Em ginecologia obstetrícia, né? Na maternidade escola que é ligada à Universidade Federal do Ceará. Eu fiz a minha residência lá. E são mais 3 anos. Então, mais 3 anos. Depois dos 6 de curso, mais 3 anos. Eita, aguenta coração, pessoal. Olha aí. Agora, lógico, nesse período você pode trabalhar também como médico, você pode dar um plantão, como generalista. Então, já é um processo em que você está inserido no mercado de trabalho, tá? Mas você está se especializando em determinada área. Muitos médicos fazem mesmo isso aí, né? Com certeza. Já começam a trabalhar e já vão conciliando ali a residência. Conciliando a residência. Lógico que isso aí vai implicar em quê? Trabalhar final de semana, que os plantões você vai poder dar no final de semana. Né? Feriados, Réveillon, Natal. Então, são os ônus e os bônus da profissão médica. Então, na especialização você faz mais 3 anos e aí realmente você se especializa naquela área de ginecologia obstetrícia. Bom, e como eu tinha falado, como o conhecimento está muito vasto, hoje em dia existem as subespecializações ou áreas de atuação. Dentro da ginecologia obstetrícia, por exemplo,
Tem colegas que gostam mais da parte da ginecologia, tem colegas que gostam mais da parte da obstetrícia. Eu me encantei mais com a parte da ginecologia e principalmente a parte de fisiologia e endocrinologia do organismo feminino. E daí que eu comecei a direcionar para a parte de reprodução humana. Pessoal, nós estamos aqui, ele não quis falar isso de si mesmo, mas diante de uma das maiores autoridades em reprodução humana, não só do estado do Ceará, como do Brasil. Muita gente visita o consultório do Dr. Fábio Eugênio, né, que faz parte aqui da comunidade Antares, para receber orientação e tratamento para engravidar. Então, depois de ginecologista e obstetra, como foi essa subespecialização para a reprodução humana? Então, é interessante porque na época, isso foi em 1998, 99, a partir de 97 basicamente, porque eu concluí a residência médica, o curso de medicina eu concluí em 92, em 93 eu entrei na residência, e são 3 anos, em 96 eu concluí a residência, e em 97, 98, com um grupo de amigos aqui que também gostavam de reprodução assistida, a gente conseguiu um contato com o Dr. César Aragona, que é da Universidade de Roma, La Sapienza. Ou seja, italiano, né? Italiano, e a gente conseguiu fazer uma parceria de que a gente chama de a gente fez convênio? Na realidade foi uma outra especialização, né, em que ele tipo um fellow que a gente fazia, em que ele vinha aqui e treinava a gente em reprodução assistida, a gente chegou aí também para fazer treinamento fora, e porque naquela época não tinha digamos assim, a pós-graduação, depois da pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, não tinha em reprodução assistida. Hoje, sim, existem cursos de reprodução assistida que você pode fazer lato sensu ou estrito sensu em alguns locais do Brasil, tá? Mas naquela época não, então a gente tinha que ir buscar. A gente conseguiu essa parceria, fez o fellow em reprodução assistida com o professor César Aragona, que inclusive foi quem teve o primeiro bebê de proveta lá de Roma, na época. Ele tinha uma expertise muito grande. E com isso a gente conseguiu montar o primeiro laboratório de reprodução assistida aqui do Ceará. Ou seja, foi mesmo um grupo bem precursor, né? Bem precursor, Não existia isso aqui em Fortaleza. Não, praticamente a gente começou na mesma época de um outro grupo aqui de Fortaleza também, que começou a trabalhar com reprodução humana, que era até de um professor lá nosso da UFC. Mas assim, a primeira gravidez de reprodução assistida, de fertilização in vitro de Fortaleza é nossa, é lá da nossa clínica. Olha só. Foi a Vitória que nasceu em 1999, ela nasceu. Então, quer dizer... A bebê Vitória. Tinha que ser esse nome, né? Tinha que ser esse nome. Ela está fazendo 24 anos, né? Agora, 1999. Então, foi o primeiro bebê de proveta do Ceará que foi lá da nossa clínica, né? E assim, é uma área que, como toda área, eu já falei isso, você tem que estar estudando todo dia. As informações hoje, elas circulam de uma maneira muito rápida, né? Como também se atualizam muito rapidamente. Tem que se atualizar muito rapidamente, porque o conhecimento científico ele é muito rápido. É uma área em que a parte de genética reprodutiva está avançando muito nos últimos anos. A parte de farmacologia das medicações que são utilizadas. Então, não dá para parar, você tem que estar sempre se atualizando, né? Então vamos lá, eu vou deixar uma pergunta aqui para o final e o senhor já vai pensando aí, quantos partos já fez e quantos bebês, né, já passaram ali pelo consultório, essa aí o senhor vai pensando. Tá. Mas já que nós chegamos aí no assunto reprodução, eu queria que todo mundo que está nos ouvindo aí compreendesse o milagre da concepção. Perfeito. Como é, né, que a célula masculina alcança a feminina, como se dá isso de uma maneira didática para todo mundo poder entender. Então, perfeito. Primeiro, assim, no processo no organismo feminino, né, o ovário da mulher ele tem uma característica interessante que a gente sempre fala na reprodução humana e alerta as mulheres para não deixarem para engravidar mais tarde. A gente até vai tocar em alguns pontos disso aí depois. Que a mulher já nasce com todos os seus óvulos constituídos. Esses óvulos são formados por volta do 4º mês de vida intrauterina. Uau. E já migram lá para o ovário, então a mulher já nasce com todos os seus óvulos formados, são chamados folículos primordiais. Quantos aproximadamente, doutor? Calcula-se que em torno de 2 milhões. 2 milhões de óvulos. E a bebê menina já nasce com todos eles. Isso aí, né? Então, com os folículos primordiais, que é o óvulo circundado com um conjuntinho de células que vão alimentar ali o óvulo. Incrível. E já nasce. E a partir do momento que a mulher nasce, já ocorre um fenômeno de perda celular recorrente, que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Então, a partir do momento que a mulher nasce, ela já começa a perder óvulos também, infelizmente. E nunca renova esses óvulos, quer dizer, os óvulos não são como outras células do organismo, que podem ser produzidas na infância ou na vida adulta. Os óvulos não. Então, para você ter uma ideia, Diego, a mulher nasce com 2 milhões de óvulos que eu falei. Quando ela começa a ovular, o processo de formação de óvulos para liberar, a ovulação lá pelos 12, 13, 14 anos. Na menstruação. Assim. Isso, não é quando isso? tem a primeira menstruação, que a gente chama o menacme da mulher,
ela tem cerca de 400 mil óvulos. Então ela já perdeu 1.600.000 só durante a vida, sua infância, bebê, infância, primeiros anos de vida, ela já perde muitos óvulos, né? 400 mil óvulos. E a partir daí, quando a mulher entra na menacme, ela começa a ovular todo mês, daquela corte de folículos primordiais. Existem sempre aqueles folículos que começam a crescer, que a gente chama onda folicular, e dessa onda folicular, em média, todo mês um é selecionado. Certo. E vários outros degeneram. E esse que é selecionado, então, é através do controle da hipófise da mulher, 2 hormônios principais, FSH e LH, vão fazer esse processo de crescimento daquele folículo principal, que é o que é selecionado, e a liberação do óvulo, na metade do ciclo, que é a ovulação da mulher. E todos os outros óvulos, como eu falei, vai havendo uma perda contínua de óvulos. Então, só uma pausa, doutor. Peraí, na metade do ciclo, vamos entender aqui. Sim. Digamos que hoje, dia 15, a mulher menstruou. E aí, como funciona esse negócio da metade do ciclo aí? Então, ela menstruou e aí começa todo esse processo de liberação de FSH, vai um folículo ali crescendo, da corte de folículos que estão se apresentando no ovário, um vai ser selecionado, então existe um fenômeno que a gente chama de recrutamento, seleção e dominância. Então o folículo é recrutado, ele vai ser selecionado, ele vai dominar sobre os outros vão degenerar e ele vai liberar um óvulo em média 12 a 14 dias contados a partir do primeiro dia da menstruação. Que corresponderia mais ou menos ao período fértil da mulher. É o que todo mundo fala, né? O período fértil. Isso, que seria o período que, logicamente, a mulher está sob possibilidade de gravidez. Então, ela libera aquele óvulo, se for um óvulo bom, maduro, esse óvulo vai ser captado pela trompa de Fallope, que está lá do lado do útero, né? E lá na porção da trompa, na porção média da trompa, é que ocorre o processo da fertilização. Então, se a mulher tiver uma relação sexual naquele período, esse espermatozoide... Entre 12 e 14 dias. 14 dias. Sim, esse é o período... Lógico que existem variações, sim, né, Diego? Sim. Cada mulher tem a sua variação de ciclo, e isso aí a gente pode detectar, o ginecologista pode detectar sim. E orientar a mulher, ou o próprio especialista em medicina reprodutiva. Mas, em média, nesse período, então, ocorrendo a relação sexual, e se tiver um espermatozoide de qualidade na ejaculação, esses espermatozoides eles vão nadar ali pelo útero, chegar na trompa, e também ocorre um processo de seleção dos espermatozoides para que um penetre no óvulo e ocorra o fenômeno. Um de quantos, doutor? De milhões, porque não é ejaculação normal. Um homem que tem uma boa produção de espermatozoide, ele produz cerca de 20 a 30 milhões, acima de 15, então 20 a 30 milhões por ml. Uma ejaculação tem 2, 3 ml, então vamos supor que 90 milhões de espermatozoides. Desses aí, um vai ser selecionado para fecundar o óvulo. Gente, a nossa conversa está num nível científico muito alto, né? Agora, digamos, vamos lá, diante de tudo isso que o senhor acabou de descrever, houve então uma relação e qual é a chance, a probabilidade de esse homem saudável com essa mulher saudável durante o período fértil de haver a concepção? Haver a concepção. Então, a gente até pensa que essa chance é muito alta, mas acho que todo mundo pensa que é. E até porque, quando a mulher não quer engravidar, ela procura fazer vários métodos contraceptivos para evitar uma gravidez que para ela não é interessante naquele momento. Porém, o percentual ele não é tão alto, se a gente for colocar como percentual. A chance de gravidez estimada, por exemplo, em mulheres até 30 anos, que a gente considera que os ovos ainda estão de excelente qualidade. Olha, até 30 anos, vamos pegar esse código aí. A chance mensal de gravidez estima-se em torno de 20 a 25% por mês. Então não é uma chance tão elevada. Não. Então o primeiro mito aqui está se caindo, porque a gente acha que ela é alta e na verdade está aqui um especialista, 20 a 25% de chance. Por mês. Lógico que vem aquelas histórias que a gente, no consultório as pacientes dizem pra gente até acha engraçado, doutor, mas se não quiser, aí essa chance vai lá para 100%, né? Mas assim, a chance mesmo percentual é essa. E lógico, um dado que a gente considera muito também em reprodução assistida é a chance cumulativa, porque já que a chance mensal não é tão alta, então se a mulher está tentando todo mês e está tendo em torno de 20 a 25%, ao longo de um ano, de 12 ciclos de tentativa, em média, 12 a 14, ela vai ter uma chance cumulativa de 80 a 90%. Então a gente pode dizer que dos casais férteis, praticamente 100%, 80 a 90% deles, vão conseguir gravidez ao longo de um ano. Ao longo de 12 meses, né? 12 meses. Esse é um parâmetro que a gente utiliza muito em medicina reprodutiva para dizer se o casal pode ter alguma dificuldade em engravidar. Então, se é um casal jovem, saudável, que tem uma história clínica normal, espera 12 meses. Porque a grande maioria deles vai obter uma gravidez natural. Depois de 12 meses, aí já cabe fazer uma investigação. Tá? Pessoal, o doutor Fábio citou aqui, né? Rapidamente ele falou que a mulher até 30 anos estaria, né, com idade adequada para reproduzir.
Então comenta um pouco, doutor, sobre isso para a mulher. Para o homem também tem esse limite? Muita gente às vezes acha que não. Será que a qualidade do sêmen do homem vai mudando com o tempo? Isso aí é mito? É verdade? Fala um pouquinho para a gente. Então, é uma pergunta interessante, porque o homem, ele tem, entre aspas, um bônus nesse sentido, porque o testículo do homem, ele está sempre produzindo novos espermatozoides ao longo da vida. Diferente do ovário da mulher que a gente falou que nasce, já com os ovos constituídos não produz mais nenhum ao longo da vida, o homem não. O homem, o testículo do homem, os túbulos seminíferos, que são os tubinhos lá do testículo que produz os espermatozoides, eles têm ação de produção ao longo de toda a vida do homem, independentemente da idade. Então, a cada 2, 3 meses, em média 60, 70 dias, ou um pouco mais, ocorre toda uma renovação. É o ciclo de renovação do espermatozoide. Então, o espermatozoide do homem ele está sempre jovem, ele tem no máximo 2 meses de vida. E o óvulo da mulher tem a idade da mulher. Então, o fator idade não pesa tanto para o homem, do ponto de vista de reprodução. Agora, a qualidade desse sêmen. A qualidade desse sêmen, importante. Assim, os estudos atuais dizem que se o homem se mantém saudável, esse sêmen ele pode ser produzido em quantidade boa ou razoável, até idades mais avançadas, 50, 60, 70, 80 anos. Um homem de 80 anos que tem uma produção normal de sêmen, pode gerar um filho saudável, pode gerar um filho normal. Agora, existem alguns estudos dizendo que em homens com mais de 50 anos começa a ocorrer uma queda, apesar de continuar produzindo, renovando, mas ocorre uma queda de qualidade. E tem alguns estudos mais recentes que precisam ainda ser comprovados, precisam ser sedimentados, sim, correlacionando pais em idades mais avançadas, depois dos 50, 60 anos, com pouco risco, um risco um pouco maior de algumas doenças neurológicas nos seus rebentos, nos seus filhos, sim, entre elas o autismo, sim, doenças psiquiátricas como esquizofrenia, tá? Então mas isso ainda merece mais estudos. Merece mais estudos, seria um aumento de risco pequeno e que não impede o homem de tentar ser pai mesmo em idades nós vemos, mais avançadas. Muitos casos, acho que é muito comum a todas as famílias, muitos homens que às vezes ficam viúvos e casam-se novamente, né? Isso. E depois de 50, 60, às vezes até 70 filhos, anos, geram filhos aí saudáveis. Agora um alerta, Diego, que a gente está falando nesse assunto. O que a gente tem notado no consultório é que ao longo das décadas, isso já tem até estudos epidemiológicos que acompanham grandes populações confirmando, é a queda da qualidade do sêmen do homem como um todo, tá? Então, certo, o homem ele está perdendo fertilidade ao longo do tempo. Isso é um alerta que a gente faz. Por quê? Vários motivos têm sido aventados. Opa, muito importante isso aqui, pessoal. Meio ambiente é um fator importante. Hoje em dia a gente está sujeito a substâncias químicas nos alimentos, no ar, que às vezes a gente nem sabe que está sendo bombardeado com esses impurezas, toxinas, fertilizantes derivados de combustíveis fósseis, e que às vezes ficam em concentrações maiores em determinados alimentos. Tudo isso tem que ser levado. Sedentarismo, que acaba acontecendo também. Existem aqueles hábitos que são muito deletérios que a gente diz para o casal, principalmente está tentando engravidar, evitar, como o tabagismo, que prejudica a qualidade do sêmen. Álcool também, doutor? Álcool em grande quantidade, sim. Pequena quantidade não interferiria, mas em grande quantidade, moderada ou grande quantidade, sim. Então, sempre a gente fala para o casal, tanto para o homem como para a mulher que está tentando engravidar, que hábitos de vida saudáveis são fundamentais. Hábitos de quê, doutor? Hábitos de vida. Ou seja, não adianta ser naquele último ano, né? Isso. Tem que isso cultivar um hábito, ao longo né? da vida. Perfeito, exatamente. Porque assim, o casal decidiu engravidar, mas tem hábitos muito alterados, esse casal vai precisar de um tempo para recuperar tudo isso. Então, se já mantém uma rotina de hábitos saudáveis, se alimentar bem, alimentos equilibrados, uma dieta equilibrada, praticar atividade física Hoje esse assunto ele é regular. tão comum, as pessoas estão cada vez mais conscientes, né, de como precisam cuidar da saúde. É uma coisa que eu sempre falo no consultório, que a saúde reprodutiva está diretamente ligada à saúde geral, a gente não tem como separar as coisas. Então, a qualidade do ovo, a qualidade do sêmen, está ligada à qualidade de vida desse casal. Quer dizer, então, que uma verdade, olha aí, pessoal, é que o homem, desde 96, quando o Dr. Fábio Gente começou a estudar isso e a conviver com esses homens, né, nesse consultório, a qualidade do sêmen, de um modo geral, tem diminuído para o homem. Se você pegar o espermograma dos homens no século passado, fizer a quantificação, e tem estudos mostrando isso, tá pior, esse século agora tá pior a qualidade do espermograma de um modo geral do homem. E tem tanta gente cantando vantagem dessa época, quando na verdade tá aí um problema, né? Sim, é verdade. E para as mulheres, por que a gente tem notado também um aumento de dificuldade de gravidez para as mulheres? Aí entra um fator também social, que a mulher ela tá naturalmente deixando para engravidar mais tarde, Diego. Então a mulher hoje ela tá mais inserida, o que é muito bem-vindo, né, no mercado de trabalho. Claro. Ela quer estudar, ela quer fazer uma pós-graduação, ela quer ser inserida no mercado de trabalho, ela quer ter uma estabilidade financeira, ela quer encontrar um relacionamento, que ela acha que ali sim que ela vai constituir uma família. Boa parte do perfil que está nos acompanhando agora, né? É exatamente isso aí. Perfeito.
Então, assim, as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, né? E eu sempre falo, isso é muito bem-vindo, isso é natural, isso acontece no mundo todo, mas existe a cobrança biológica, né? A biologia a gente não pode fugir. Então, existe o envelhecimento do óvulo. A gente estava conversando agora há pouco que até os 30 anos as mulheres têm os óvulos de melhor qualidade. Do 30 a 35 começa a haver uma quedazinha de qualidade moderada. Essa queda de qualidade se acentua a partir dos 35 e cai muito rápido depois dos 40 anos. Então, são períodos assim que a mulher deve ficar muito alerta, tá? E até a gente pode falar mais um pouco à frente, se a mulher quer adiar muito a maternidade, o que é que ela pode fazer para tentar guardar, né, preservar essa fertilidade dela, né? Eu já até prevejo a resposta, né? Então eu já vou devolver a pergunta. O que é que a mulher que decidiu naquele momento esperar um pouco mais para engravidar, acho que eu vou entrar agora exatamente no clímax da nossa entrevista de hoje, né? O que é que essa mulher pode fazer? Ela não está segura de ser mãe naquele momento. Será que a medicina encontrou um jeito, né, de proteger o desejo dessa mulher de ser mãe, mas com saúde, doutor Fábio? Isso, essa pergunta é fundamental, porque hoje em dia a gente fala muito dos casais sobre preservação de fertilidade. Eu gosto muito do termo de planejamento reprodutivo. Então a medicina reprodutiva, ela permite hoje para os casais planejar quando querem ser mãe, quando querem ser pai. Isso é possível por quê? Pelos avanços das técnicas de congelamento de material reprodutivo, tanto o óvulo como o embrião. Então hoje é possível congelar com muita qualidade, manter com qualidade óvulos e embriões congelados e utilizados futuramente, tá? É uma técnica de congelamento chamada de vitrificação. Que então o processo de fertilização in vitro, é isso? Mas assim, você pode congelar também só o óvulo sem fazer a fertilização. Só congelar, ok. Sem formar o embrião. Então vamos supor, dando um exemplo aqui para ficar mais fácil para quem está nos vendo entender. Uma mulher de 32 anos que concluiu a faculdade, está no início de sua vida profissional, quer estabilizar mais, quer crescer, quer fazer uma pós-graduação e diz, olha, eu quero ser mãe, mas não nesse momento, aos 32 anos. Quero ser daqui a 4, 5, 6 anos, provavelmente. Talvez ela nem tenha parceiro ainda, nem saiba quem será o pai. Talvez nem tenha um parceiro. Ou às vezes ela disse, eu nem sei se eu quero ser mãe. Sim. É um desejo natural das mulheres, mas algumas talvez não tenham naquele momento. Mas futuramente ela pode se arrepender dessa decisão, mudar de ideia. Então, o que é que se faz? Ela pode fazer um congelamento de ovos. A gente faz uma estimulação ovariana, né? Eu falei que no ciclo natural apenas um óvulo amadurece, mas se a gente fizer uma estimulação, esses mesmos hormônios que a hipófise produz, que é o FSH e o LH, a gente consegue que vários ovos amadureçam ao mesmo tempo, e a gente faz a captação desses ovos, a seleção, e faz o congelamento. Então, se ela congela ovos aos 32 anos, e vamos supor que aos 38 ela resolve engravidar, o óvulo ficou com uma garantia, mas ela tenta engravidar, natural, ela pode engravidar. Sim, não que ela não vá conseguir uma garantia, aos 38 anos. É uma alternativa. Uma alternativa, né? Mas vai que ela não consegue aos 38 e ela precisa, então, recorrer a uma técnica de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. Se ela utilizar um óvulo que ela congelou aos 32 anos, ela vai ter uma chance muito maior de gravidez, sem dúvida. Então essa é a ideia do congelamento de ovos ou do planejamento reprodutivo. Se a mulher, por algum motivo, vai adiar muito o seu desejo de maternidade, ela tem que pensar em fazer essa preservação de fertilidade. E as outras situações que, independentemente da idade, a mulher tem que se atentar para fazer, são doenças que podem comprometer muito rapidamente a reserva ovariana. E aí eu dou 2 exemplos clássicos. Um é uma paciente que descobriu muito jovem um câncer e vai fazer uma quimioterapia. Certo. Algumas quimioterapias são muito agressivas para o ovário. Então, antes de começar a quimioterapia, ela pode fazer também uma estimulação, captar ovos e congelar. O mais conhecido nesse caso é o câncer de mama. Às vezes a mulher jovem descobre, não é mãe ainda. Então, ela pode fazer o congelamento de ovos antes de fazer a quimioterapia. Outra situação são doenças benignas, não câncer, mas que são muito agressivas com o ovário. E aí a gente alerta sobre a endometriose, que é uma doença também que é muito falada hoje em dia, muito frequente. Há um nome mais popular para a endometriose? Não, esse é o nome mais conhecido. Esse é o nome mesmo. Existem vários tipos de endometriose, pode atingir vários locais da pelve, mas em geral a mulher que tem endometriose, e às vezes elas descobrem muito jovens, no início da vida adulta, 20 e poucos anos, ela tem uma aceleração da perda de óvulos, então ela tem que ficar atenta nesse sentido. Ir no especialista, medir sua reserva ovariana e principalmente se a endometriose atinge o ovário. Ela pode acelerar muito a perda de ovos e aí mesmo em idades muito precoces ela já deveria fazer o congelamento. Vamos imaginar que uma mulher tenha tomado essa decisão. Esse deve ser um dos motivos pelos quais as mulheres, né, procuram o Dr. Fábio Eugênio no consultório. Quantos óvulos o médico consegue captar naquela situação? Portanto, né, quantas gravidezes a mulher poderia ter futuramente com esses óvulos? Esses óvulos, normalmente a gente faz um exame chamado reserva ovariana. Esse exame me diz
basicamente nos dá uma ideia da reserva de ovos que ainda existe no ovário da mulher, que como a gente falou, ela vai perdendo. Depois dos 13 ali, né? 400 mil, né? O total é esse, né? E para você ter uma ideia, só um parêntese aqui, um outro dado interessante, Diego. Eu falei que a mulher nasce com 2 milhões, quando ela começa a menstruar ela está com 400 mil. 400 mil. E ao longo da vida dela, sabe quantos ovos desses 400 mil ela vai efetivamente ovular? Em torno de 400. Porque ela vai ter cerca de 400 ciclos. Sim. Até ela entrar na menopausa. Sim, entendi. Então quer dizer, todos os outros ovos eles vão se degenerar. Entendi. Então de 2 milhões do início, só 400 ovos vão ser. Então, a biologia tem umas coisas assim que a gente fica impressionado, né? Então, voltando ao que você perguntou, dependendo da reserva ovariana da mulher, a gente tem como estimar quantos ovos ela pode produzir numa estimulação. Sim. Isso varia muito. Então tem mulheres que às vezes a gente estimula a produzir 10 ovos, 15 ovos, que é uma média boa. Tem mulher que produz mais de 20 ovos, uma reserva ovariana alta. Tem pacientes, às vezes, com reserva ovariana baixa e produz 5, 6 ovos. Entendi. E dependendo da quantidade, às vezes a gente precisa fazer mais de um ciclo de estimulação. Eu só consegui captar 5, 6 ovos e congelar. Ela pode fazer um novo ciclo. Faz de novo, né? E captar mais. Até porque esses ovos que a gente capta são ovos que já iriam se perder no ovário, né? Como a gente falou, a mulher só vai utilizar mesmo que ela ovule todo mês, ela só vai utilizar 400 ovos ao longo da vida. Então, a gente capta ovos que iriam se perder. Portanto, se ela precisar fazer repetidas estimulações, não tem problema. Eu diria que uma média boa de ovos para deixar congelada é em torno de 10 a 15 ovos. Mas isso depende da idade da mulher também. Uma vez congelados, né? Certamente vão ficar muito bem armazenados no laboratório. Sim. Eles têm um prazo de validade, doutor Fábio Gil? Não, a ideia da medicina reprodutiva atual é que seja ad eternum. Ou seja, se foi feita a técnica correta, que é a vitrificação, que a gente já falou, estão condicionados e estocados de maneira correta, que também tudo isso está bem padronizado hoje em dia, tanto a técnica de vitrificação como a estocagem, é a mesma técnica que é feita no mundo todo, tá? Não muda sendo um laboratório aqui do Ceará ou na Finlândia ou nos Estados Unidos ou em qualquer local, e fica em nitrogênio líquido a cerca de menos 200 graus centígrados, então quer dizer, é um processo todo controlado. E quando você descongela, é para que ele mantenha a mesma qualidade. Existe alguma perda? Uma perda em torno de 5%, às vezes, de percentual de ovo. Um ou outro ovo pode se perder. Embrião também, quando você congela, um ou outro pode se perder. Mas isso aí, ao longo do tempo, tem se tornado cada vez menos comum. Otimizado cada vez mais. A técnica tem otimizado cada vez mais. Então, para você me perguntou em relação ao óvulo. Como o óvulo é uma célula que ela não é tão fácil de congelar, por isso que o congelamento de ovos ele passou a ser mais efetivo de uns 15 anos para cá, com a vitrificação. Embrião já se congela há mais tempo. Embrião, ano passado, em 2022, nasceu nos Estados Unidos um embrião que tinha passado 32 anos congelados. 32 anos. Provavelmente numa barriga de aluguel. Ele foi congelado em 1990 e pouco, tá? Nos Estados Unidos. E o casal teve filhos e deixou esse embrião congelado, mas não quis mais ter filhos e aí doou, fez uma doação desses embriões para banco de embrião. Um outro casal, entre aspas, adotou esse embrião, implantou esse embrião no útero da mulher. A bebê nasceu saudável ano passado, quer dizer, passou 30 e 31 anos congelado. Perfeito, em estado normal, tudo adequado. Tudo normal. E óvulos já tem relatos, também a nível mundial, de óvulos que passaram 8, 10 anos congelados. Como eu falei que o congelamento de ovos é um pouco mais recente, a gente não tem ovos que passaram 20 anos, nem 30 anos congelados. Porque naquela época não se congelava tão bem ovos, né? Sim. Mas de 8, 10 anos já tem relatos de ovos que foram descongelados, foram fertilizados, formaram embriões normais e bebês normais, né? Até porque, complementando, se a mulher congela o óvulo, futuramente precisa utilizar esse óvulo, aí ela recorre a essa técnica da fertilização in vitro, né? Eu penso que haja todo um amparo legal aqui no Brasil para que esses óvulos, né, que pertencem àquela mulher se mantenham ali privativos, congelados, né? Perfeito. E uma vez, vamos imaginar que essa mulher que tomou a iniciativa de congelar os seus óvulos tenha decidido por realmente não ser mãe. Sim, sim. O que ela tem como possibilidade? Ela vai descartar aqueles óvulos? Isso. Ou doar também? A gente sempre fala que o óvulo a gente faz a captação, faz a guarda, né, a estocagem, mas o óvulo, ou o embrião, é da mulher ou do casal. Então, qualquer coisa que for feita, elas que têm que decidir. Então, se uma mulher decide, não vou ser mãe, não vou precisar dos ovos, ela pode descartar esses ovos, ela assina um termo e a gente pode descartar os ovos, ou ela pode doar para banco de óvulos, que tem casos em que mulheres não têm óvulos, por algum motivo, uma doença ou pela idade já não tem mais óvulos, elas podem também receber esses óvulos para fazerem a fertilização in vitro com óvulos doados.
Que é um também para estudo, de repente, no laboratório, né? Para pesquisa também, pode doar para pesquisa, sim. Existem essas opções. Essa é uma prática comum no Brasil, legal, amparada, tanto pelo Conselho Federal de Medicina como pela legislação mesmo. Excelente. Agora, doutor, então, num caso comum, né, quais são as principais dificuldades num casal para a concepção? Para a concepção. O que a gente observa mais comumente, como eu falei, né, como a gente já comentou sobre a chance de gravidez natural que não é tão alta, então a gente espera um ano, o casal não conseguiu engravidar, faz-se a investigação. Os principais fatores que a gente encontra são distúrbios ovulatórios, alterações de ovulação dessa mulher, alterações de trompa, tá? Então as trompas podem estar aderidas, semi-obstruídas ou obstruídas, e aí isso vai dificultar aquele encontro natural que a gente falou, do espermatozoide com o óvulo lá na trompa da mulher. Endometriose, que a gente também já comentou, é uma doença muito frequente hoje em dia. A endometriose ela diminui a fertilidade da mulher. E no homem, as alterações de espermograma, que muitas vezes são idiopáticas. Idiopática quer dizer, a gente investiga, o homem está lá com o espermograma alterado e a gente não encontra uma causa, né? Às vezes pode ser da própria produção dele, baixa. Lógico que todas as causas são investigadas para a gente ver se tem algum fator que está alterando o espermograma. Mas às vezes a gente não encontra uma causa. Então eu acho que esses seriam os 4 fatores principais: distúrbios de ovulação, alterações de trompa, endometriose e as alterações de produção de sêmen no homem. E qual é, então, a solução dada pelo médico de reprodução humana, né, diante desse problema? Quando chega lá o casal disposto a engravidar, encontrando dificuldade, começa investigando aonde o problema? Na mulher, no homem? Quais são as medidas que eles vão tomar ali? Perfeito. Eu sempre digo que a infertilidade é do casal, não é só da mulher ou do homem. Infertilidade então, assim, é conjugal. É conjugal. Né? Então tem que investigar os dois, né? Não é mais como antigamente, não. Graças a Deus essa ideia, até um pouco, concepção um pouco machista, né? De que só a mulher tinha problema, caiu por terra há muito tempo. Hoje em dia, praticamente metade dos casos é masculino, metade dos casos é feminino, que a gente vê no consultório, então isso caiu por terra. E é muito bom também que a gente vê hoje mais comumente do que quando eu comecei a especialidade lá há 20 anos atrás, a gente vê muito mais comumente o casal indo para a consulta, né? O casal. No início eu via muito mulheres sozinhas né? Indo para a consulta, o homem às vezes achava que o problema não era com ele, né? Bom, mas assim, então a gente investiga o casal. Para a mulher, normalmente a gente pede exames exatamente dessa parte da ovulação, reserva ovariana, que a gente já comentou que é importante saber como é que está a reserva de ovos da mulher, e exame das trompas e do útero, dos órgãos reprodutivos principais da mulher. Então a gente vai ver ovário, funcionamento do ovário, ovulação e reserva ovariana, trompas, se estão pérvias e útero principal. E do homem esse exame que eu falei do espermograma. Se esses exames... O homem é só esse exame? Inicialmente sim. Aí, inicialmente se vier sim. alterações desses exames, a gente pode complementar a propedêutica, a avaliação com exames complementares, como por exemplo uma pesquisa de endometriose, através de métodos de imagem. No homem, se tem alteração de espermograma, a gente pede dosagens hormonais para ver se ele tem alguma alteração hormonal que esteja alterando a produção de sêmen. Ultrassom do testículo também, para ver se o volume do testículo... E aí essa correção, no caso do homem, é feita com alguns medicamentos, algumas intervenções ali, né? Com Existem drogas. Situações em que a gente detecta alterações que possam ser corrigidas para melhorar a produção seminal. Mas tem casos também que a gente já falou que são idiopáticos. Mesmo os espermogramas estando alterados, a gente faz os outros exames no homem e estão normais. Então, às vezes é da própria produção do homem, às vezes são esses fatores ambientais que também a gente comentou que acabam impactando. E há situações, Diego, em que mesmo corrigindo hábitos de vida, melhorando, mas não se consegue normalizar a produção espermática. E nesses casos, então, aí entram os tratamentos de reprodução assistida. Tá? Tratamentos de reprodução assistida. E no caso da mulher também, esses fatores que a gente falou, fator de ovulação, fator da trompa, endometriose, fator uterino, a gente procura corrigir se encontrar alguma alteração desses fatores, e se encontrou e corrigiu, o casal pode tentar uma gravidez natural, mais algum tempo, a depender da idade da mulher, a gente vê quanto tempo ela pode esperar ainda por uma gravidez natural. Mas se vamos supor que há algum fator que não dê para corrigir, aí entram os métodos de tratamento de reprodução assistida. Pronto, tá? Boa parte dos nossos estudantes, quando são expostos à aula de biologia, onde o assunto é reprodução humana, né? Ficam muito empolgados, porque o assunto é fascinante, Sim. O milagre da vida, isso realmente, né, causa um êxtase em qualquer pessoa. E ao longo desses anos a gente tem visto, né, exatamente isso, o bebê de proveta, que o senhor acabou de falar aí.
Comenta um pouquinho pra gente como é isso, o que é o bebê de proveta, né? Como é a concepção dele, para ver se o pessoal fica mais empolgado ainda, né, nessa área aí. Vai lá, doutor. Então, o bebê de proveta, que a gente fala que é a fertilização in vitro, né? Fertilização. Esse a nome sigla já está FIV, dizendo, né? FIV. FIV, F-I-V, que é a fertilização in vitro. Então, a fertilização, que é o processo de encontro do espermatozoide com o óvulo, a gente já falou aqui que ocorre na trompa da mulher. E aí vai formar o embrião, esse embrião caminha na trompa e implanta no útero. A fertilização in vitro é fazer esse processo de formação do embrião in vitro, em laboratório. In vitro quer dizer em laboratório. Então a gente vai captar o óvulo da mulher, vai pegar o espermatozoide do homem e em laboratório a gente vai fazer a união do espermatozoide com o óvulo para formar o embrião. E esse embrião, então, ele vai ter os seus primeiros dias de vida no laboratório. Nessa situação, numa gravidez natural, esses primeiros dias de vida do embrião ocorreriam na trompa. E depois de 3, 4 dias da fertilização natural, o embrião vai caminhando na trompa, chega no útero, numa fase que a gente chama de blastocisto, e aí ele vai implantar no útero, lá pelo 5º dia pós-fertilização. Em geral é assim que ocorre na natureza. Então, a grande questão da fertilização in vitro, o grande, entre aspas, problema que procurou ser resolvido durante todos esses anos foi como formar um embrião em laboratório e como mantê-lo vivo durante 3, 4 ou 5 dias antes de colocar esse embrião de volta no útero da mulher. Porque quando a gente faz a fertilização in vitro, a gente forma um embrião em laboratório e depois o embrião é pronto, selecionado e é colocado diretamente no útero da mulher pelo colo do útero. Então a gente coloca lá na cavidade uterina. Quantos dias depois? 3 a 5 3 dias. a 5 dias. 5 Mas ela pode optar por dias. congelar o embrião. Pode optar por congelar, sim. Depois de 3 dias a gente pode também congelar ou pode transferir para o útero. Se congelar, transfere futuramente. Então, o grande problema, entre aspas, da fertilização in vitro foi reproduzir em laboratório os primeiros dias de vida do embrião. E ao longo do tempo, isso foi crescendo muito. O primeiro bebê de proveta... Na humanidade. Que foi em 1978. Né, 1978. Foi feito lá no laboratório. Que os dois cientistas, inclusive, que desenvolveram a técnica, que é o Robert Edwards e o Steptoe, eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina. Mais recentemente, um deles já tinha até falecido na época, mas foi um reconhecimento assim muito importante. Póstumo, né? Da validade. Para você ter uma ideia, hoje em dia, uma técnica que começou em 1978, hoje em dia já existe mais de 8 milhões de crianças nascidas de fertilização in vitro ao longo do mundo. 8 milhões de bebês de proveta. Né? E contando, né? E contando. E quando o Steptoe e o Robert Edwards começaram a desenvolver a técnica, existem relatos de que eles tentaram mais de 100 vezes a primeira vez antes de conseguir o primeiro sucesso. Então, assim, eles foram muito persistentes e é muita ciência. Por quê? Porque a gente tem que reproduzir em laboratório o mesmo meio ambiente que teria na trompa. Então, você tem que reproduzir pH, você tem que reproduzir temperatura, você tem que reproduzir umidade, você tem que reproduzir percentual de gases, de O2, de CO2, de nitrogênio. Tem que estar igual, porque senão o embrião... o útero da mulher. Principalmente a trompa. A trompa da mulher. A trompa. Então, a gente tem que simular todas as situações. E ao longo das décadas, lógico, aí foram surgindo tecnologias de melhor cultivo desse embrião, os meios de cultivo para nutrir o embrião, as incubadoras que reproduzem todas as características de temperatura, pressão, pH, tudo isso é controlado rigorosamente, porque quanto mais você reproduzir, melhor o desenvolvimento desse embrião e maior a chance de que quando você implantar esse embrião no útero, ele nos dê uma gravidez. E quando eu comecei a fazer fertilização in vitro aqui em Fortaleza, nos idos aí de 1999, ano 2000, a chance de gravidez, nos melhores casos, chegava a 40% por tentativa. Então, era uma chance boa, mas ainda estava em evolução. Hoje em dia, nos melhores casos, a gente chega a ter 70% de chance de gravidez. Como mudou, né? Como melhorou. Ao longo de 20 anos aí, evoluiu muito, né? Muito. E é lógico que o que a gente quer é evoluir cada vez mais para praticamente todo o caso de fertilização in vitro que a gente fizer, a gente oferecer para o casal essa possibilidade. Porque realmente a infertilidade ela mexe muito com o casal, principalmente com a mulher, mas no casal de um modo geral, frustração, alterações emocionais, porque realmente é muito sofrido para a mulher querer ser mãe e não poder. Então, a gente sempre trabalha nesse sentido de aumentar o máximo possível essa possibilidade de que os tratamentos levem a mulher, o casal, a conseguir sua gravidez. E graças a Deus, ao longo dos anos, a ciência avançando, a gente tem conseguido meios de cultivo melhor, incubadoras mais especializadas, técnicas de transferência embrionária mais especializadas, drogas de estimulação ovariana para captar óvulos melhores, mais seguras.
E tudo isso tem feito com que a técnica tenha evoluído ao longo do tempo e a gente tenha conseguido oferecer cada vez chance melhor de gravidez. Pela sua descrição, doutor Fábio, me parece que houve aí o trabalho de um conjunto, de uma equipe. Há alguns anos a gente ouvia muito pouco se falar sobre o biomédico. Ele aparece nesse processo aí? Absolutamente sim. É aí que ele está. É, né? Sim, porque além do médico, né, o biomédico ele trabalha muito a parte laboratorial. Então, nossos embriologistas, e hoje existem cursos, os colegas que fazem biomedicina, ou mesmo outras áreas, farmácia, bioquímica, eles podem fazer depois a especialização em embriologia. Tá? Então, eles vão estudar também todo esse processo laboratorial de trabalho com óvulo, com espermatozoide em laboratório, formação do embrião, cultivo do embrião. Então é fundamental, tem que ter uma equipe multidisciplinar, tanto na parte laboratorial, parte clínica, como também o atendimento para o casal deve ser um atendimento integral. A gente tem psicólogo, Sim. A gente tem nutricionista, que a gente já falou que a alimentação é fundamental, hábitos de vida. Então a gente tem que ver o casal como um todo. E na parte laboratorial, o biomédico ele desempenha um papel fundamental, que é exatamente ele que vai conduzir toda essa parte laboratorial de formação do embrião. Né? Então vamos lá, vamos imaginar que houve o congelamento de embriões, né? Já aconteceu a fertilização in vitro, né? E o papel do biomédico aconteceu aí nesse processo, mas agora a mulher decidiu trazer o embrião para si. Agora o Dr. Fábio entra em ação novamente. Sim, não é mais o biomédico. Não, aí para fazer a implantação embrionária, aí é o médico. Né? É o médico. A estimulação do ovário, a captação do óvulo, que é um procedimento que a gente vai com agulha no ovário da mulher e aspira, ela é anestesiada na hora, então ela não sente nada. E a implantação do embrião no útero, aí são atos médicos, são exclusivos do médico. Né? Então, o embrião estando pronto e a mulher querendo transferir, ou naquele momento em que o embrião é formado, que a gente chama de transferência a fresco, ou se ela não quiser transferir naquele momento, ela congelou o embrião para futuramente transferir. Então a gente faz o preparo do útero da mulher para receber esse embrião. Então a gente faz com medicação hormonal um preparo para que esse útero fique receptivo ao embrião. Aí nesse caso a gente simula no útero a chamada janela de implantação, que é aquele período em que o endométrio está receptivo ao embrião. E que numa gravidez natural, como a gente falou, ocorre normalmente em torno de 5, 6 dias depois que ocorre a fertilização na trompa. Ocorrendo a fertilização na trompa, já ocorre uma série de alterações bioquímicas determinadas pelos esteroides, estradiol e progesterona, lá no útero, já se preparando para receber aquele embriãozinho que está vindo caminhando na trompa, de tal maneira que quando o embrião chega no útero, o endométrio está na sua janela de implantação. Então, numa gravidez de fertilização in vitro, a gente também simula isso aí. Então, a gente faz, através de estrogênio e progesterona, o preparo do útero, formando essa janela de implantação para colocar o embrião no dia adequado. Como é um processo de reprodução assistida, né? Pela tecnologia, por tudo o que o senhor tem dito aí, talvez a condição que se cria dentro de todo esse processo seja tão boa ou, quiçá, até melhor do que as condições naturais. Ou eu estou errado nesse mito aí? Eu acho que a gente procura simular ao máximo, né? Simular ao máximo. Mas né? às vezes os casais perguntam e eu digo, olha, por mais avançadas que sejam as nossas incubadoras, nunca vão ser como a incubadora que foi criada lá no Gênesis, que é o útero da mulher, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está sempre correndo atrás, Diego, disso aí, de ser perfeito. Eu acho que a gente nunca vai conseguir, mas o nosso objetivo é sempre correr atrás de ser tão perfeito como é o organismo, a biologia, né, do homem, da mulher, da concepção e os aumentos das chances de gravidez que tem a vida ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, é exatamente nesse sentido, de procurar sempre chegar lá na perfeição, né? Uma curiosidade, então, ainda, né, em mitos e verdades. Se a mulher congelou os óvulos, um dia, na hora que ela decidiu, esses óvulos foram fecundados pelos espermatozoides e agora ela tem embriões. Perfeito. 3, 4, 5, enfim, quantos, né, tantos quantos ela tiver conseguido no seu processo. O médico, Dr. Fábio, captará um embrião para implantar na paciente? Isso depende de duas coisas, da idade da mulher, da qualidade do embrião, e também existem probabilidades. Existe probabilidade, tudo isso a gente leva em consideração, mas existe também resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta, tá? Leis, por quê? né? Leis, por quê? Sempre foi uma preocupação
que as gravidezes múltiplas, gravidez de 2, de 3 bebês, que às vezes estavam muito associados com esse tratamento de reprodução assistida, mas atualmente é mais raro de acontecer. Por quê? Porque com a melhora de chance de gravidez que eu te falei, a maioria das vezes a gente transfere só um embrião para o útero hoje em dia. No máximo 2 por tentativa. Sim. Tá? E dependendo da idade do casal, se a mulher tiver mais de 37, 38 anos, como eu posso ter uma chance menor de gravidez nesse caso, poderia transferir até 3. Isso segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina. Tá? Mas quase sempre hoje a gente transfere 1 ou 2 embriões no máximo por tentativa. Porque o objetivo do tratamento, a gente sempre fala, é uma gravidez única de um bebê saudável 9 meses depois. É isso que eu quero para o casal. E a gravidez de gêmeos, às vezes, ela pode ter alguns riscos, desafios, né? Uma prematuridade, um bebê, desafios. alguma coisa, então não é o ideal, tá? Mesmo quando a gente transfere 2 embriões, o principal objetivo é que fique um dos 2 embriões, né? Interessante porque às vezes os casais nos perguntam, doutor, como é que a gente faz para ter gêmeos, né? Eu digo, olha, isso não pode ser o objetivo do meu tratamento, eu quero lhe dar um bebê saudável. Se vier gêmeos, tudo bem, faz um pré-natal bem acompanhado, né? E hoje em dia também com os avanços da obstetrícia e da neonatologia, dá para conduzir de uma maneira relativamente tranquila uma gravidez de gêmeos, mas esse não deve ser o objetivo inicial, primordial do tratamento, né? O objetivo é uma gravidez saudável de um bebê único. O que é que pode acontecer para esse processo, né, de implantação do embrião não funcionar? Não dá certo. É uma excelente pergunta, porque mesmo quando existem situações em que a gente transfere embriões excelentes, maravilhosos, o que seria um embrião excelente, maravilhoso? Existem dados laboratoriais que a gente vê, processo de formação no microscópio do embrião, multiplicação das células, então dependendo do número de células, da simetria das células, tudo isso a gente classifica o embrião com alto potencial de implantação. Então às vezes tem pacientes com embrião com alto potencial de implantação, útero extremamente receptivo que a gente transfere e não tem sucesso, porque como eu te falei, a taxa de sucesso está em torno de 70%, então tem aqueles 30% Eu ia perguntar isso, casos, existe, né, um número aí, né, nos então, oráculos da medicina, 70%. 70% nos melhores casos, nos né? melhores embrião casos. excelente, útero excelente, pacientes jovens, então a gente tem uns 30% de falha de implantação, e está se estudando muito exatamente essa interação do embrião com o endométrio. Existem várias substâncias químicas que ocorrem nessa interação para permitir que o embrião penetre no endométrio, que é um tecido, ele tem que romper aquele tecido para entrar, ele tem que estabelecer conexões com o endométrio, né, que é o processo de nidação, troca de substâncias, fatores químicos, fatores quimiotáticos. Então, assim, são fatores que estão sendo muito estudados na medicina e isso tem contribuído também para esse aumento da chance de gravidez que eu te falei ao longo dos anos. Mas eu diria que a reprodução assistida, a reprodução humana, a gente hoje sabe muita coisa ao longo dos anos, o conhecimento tem se tornado muito vasto, mas o que a gente sabe é a pontinha do iceberg. Nossa. O que está embaixo d'água ainda deve ser muita coisa para descobrir, muita coisa. Então essa geração que vai estudar depois de nós aí, vai descobrir muitos. Acho que a gente está falando aqui com futuros mestres, quem sabe sigam, né, a área de reprodução humana. Deverão seguir. E se Deus quiser, eles vão ter aí 80, 90, 95% de chance de gravidez quando tratarem os casais. Nossa, futuramente. vai ser uma glória, hein? Doutor, eu acho que a gente passeou bem por todos os assuntos, né? Sim, nossa comunidade escolar vai ser premiada com essa conversa de altíssimo nível e também com muitas curiosidades. Mas eu ia perguntar lá atrás, doutor Fábio Eugênio, como médico obstetra, já trouxe muitas crianças à luz. Ah, sim, sim. Né? E também como médico de reprodução humana já contribuiu para que muitas crianças viessem, né, à vida. Quantos? Já tem esse número, doutor? Então, no início da vida, quando eu fiz no início da vida, né, profissional, que eu fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia, eu comecei a fazer consultório como ginecologista e obstetra. Ginecologista e obstetra. Depois fiz a subespecialização em reprodução humana. Quando eu fiz a subespecialização em reprodução humana, como é uma especialidade que como eu te falei, é muito apaixonante e fascinante para mim, eu me dediquei totalmente a isso. E eu não fiz mais em consultório obstetrícia e ginecologia. Sim. Eu parei de fazer partos. Mas trabalho em serviço público, ainda trabalho em sala de parto em serviço público. Fiz durante muito tempo em consultório também, mas depois parei. Então, os cálculos que a gente fez era muito perto aí de 1000 partos. Entendi. Ao longo da vida de serviço público. Sim. E de bebês nascidos decorrentes de técnica de reprodução assistida, ao longo aí desses 20 anos, a gente fez também uma estatística na clínica, que aí não só sou eu, são vários colegas Sim, também a que equipe, trabalham né? Claro. uma equipe, e já estava perto de 3.000 bebês derivados que de bênção, tratamento de né? reprodução Que assistida. coisa, que interessante poder ajudar tantas famílias, tantos casais. E a nível mundial, como eu te falei, já são mais de 8 milhões de crianças nascidas das técnicas de fertilização in vitro ao longo desses 44 anos, que foi em 78 que começou, 44, 45 anos, né?
Então, realmente, é uma técnica que veio, é uma técnica que a gente chama disruptiva na medicina, porque veio propiciar para casais que, de outra maneira, talvez não teriam chance de serem pais, a felicidade, a bênção de serem pais. Uma bênção mesmo. Doutor Fábio, eu estou me sentindo muito feliz, né? Muito grato por ter sido escolhido pela comunidade escolar para conduzir esse debate, esse podcast, que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que está ajudando muita gente e que está despertando também, né, nos nossos estudantes a curiosidade e o desejo de trilhar esse caminho. Peço agora que o senhor faça aí as suas considerações. A satisfação foi minha, eu quero agradecer o convite também, né, pelo carinho especial que eu tenho pela comunidade Antares, né, você pessoalmente por ser professor dos meus filhos aí, obrigado, já foi do Davi, agora também vai ser do Pedro, se Deus quiser. Então é só agradecer e ficar à disposição, sempre que precisar eu estou à disposição e para falar, como eu já falei, de uma área que me fascina e que eu sou apaixonado e isso me faz muito bem também. Muito obrigado, doutor Fábio Eugênio. Obrigado também. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem. Esse podcast ficou incrível. A gente agradece a todos. Um grande abraço. Podcast Altas Ideias. Até a próxima.